Sejam muito bem-vindos ao ForteCast, o podcast da Faculdade Forte, um espaço para você, profissional, se atualizar, ter mais conhecimento científico. E hoje estou aqui com dois feras da musculação, professor Mário Charro e professor Gustavo Almeida. Prazer ter vocês aqui. Prazer é meu. Imenso prazer. Muito bom falar um pouco desse tema e eu acho muito legal falar sobre isso, principalmente por ser da área da educação física. Estava conversando com o Gustavo antes, me formei em educação física, saí da faculdade, pisei na rua e falei, o que eu faço? Não tive nenhuma aula prática, não tive nada na minha faculdade. Algumas universidades eu acho que também não tem aula prática. E o profissional, ele chega na rua muito cru, né? Hoje, o que vocês sentem trabalhando com os profissionais de educação física que são as maiores dificuldades deles para o ingresso no mercado de trabalho? Gustavo é difícil falar Gustavo porque é Guga, né? É Guga. É difícil falar Gustavo. Mas eu vou tentar. Vai os dois, porque assim eu acho que são visões totalmente diferentes. Ok. Esse perfil que você apresenta, Paula, ele é um perfil que sempre foi assim, né? Sempre foi. Eu me graduei, obviamente, há muito mais tempo do que você, e eu tive muitas aulas práticas. Na verdade, o curso que eu fiz, basicamente, era um curso prático. Então, você falava assim, olha, como que funciona, sei lá, uma prova de atletismo? A gente tinha que fazer 3.000 metros em 12 minutos para tirar 10. Se fizesse 2.800, tirava 9. Se fizesse 2.600, tirava 8. Era por resultado e desempenho. Natação, a prova do último semestre tinha que nadar 200 medley. Então, assim, era desempenho. Né? Naquela época era isso. E ainda assim, boa parte dos alunos saíam sem saber o que fazer. Então, não é só essa questão do ter a vivência prática ou não ter a vivência prática. Isso acho que está muito associado também ao momento em que as pessoas vivem. Né? Assim, não tem aquela segurança ainda e até mesmo pouca vivência. Quando eu entrei para fazer a Faculdade de Educação Física, eu entrei por conta do voleibol. Minha intenção era trabalhar com voleibol porque eu tinha jogado voleibol durante muito tempo e era essa a intenção. Na minha graduação, eu não tive a disciplina de musculação. Não. Ela não tinha. E é a disciplina que eu trabalhei minha vida inteira. Né? Então, a gente, quando sai da faculdade, sai com uma incerteza do que vem pela frente e acaba sendo assim, a gente vai se apaixonando aos poucos pelas coisas e muito em função daquilo que chega. Sim. Mas não é para todo mundo. Algumas pessoas já entram sabendo o que querem e vão trabalhar com aquilo. O Guga é um exemplo clássico. Sim. O Guga, quando entrou lá na faculdade, no primeiro semestre ele sabia que queria musculação, no segundo ele continuou querendo, no terceiro também, quando chegou no quarto ano... Ele entrou com esse objetivo e propósito. E ele foi para esse lado. Então, é uma característica muito individual essa insegurança. Então, eu vejo que boa parte dos alunos eles vêm perguntar, mas como que eu faço para saber qual vai ser a área que eu vou atuar? E a gente não tem uma regra para isso, ou fala assim, ó, você tem que fazer assim, porque cada um vai buscar o seu caminho. Então, eu entendo que é um pouco das oportunidades que vêm e um pouco também daquilo que você tem interesse. Eu não pensei em momento algum em trabalhar com educação física escolar, mas foi uma das oportunidades que eu tive. Trabalhei durante 7 anos dando aula no Colégio Objetivo. Se você me fala assim, mas você gostou dessa experiência? Achei ótima. Mas não é aquilo que eu quero. Eu chegava em casa exaurido, chegava em casa, assim, as crianças sugavam de um jeito que eu falava, nossa, não é isso que eu quero para mim, né? Não é isso. Enfim, a gente vai ajustando. As pessoas, de uma maneira geral, elas acabam tendo um pouco da paixão e um pouco da vivência. Então é por aí que eu vejo que a coisa acaba encaminhando. Para achar um propósito. Uma última coisa em relação a isso também, nós falamos bastante da questão do retorno financeiro. A área da educação física não apresenta um grande retorno financeiro em todos os aspectos. Então, muita gente acaba buscando a educação física muito por conta do treinamento personalizado, porque é uma das áreas que acaba dando um retorno financeiro um pouco maior. Então, se você consegue ter uma vivência maior dentro de uma sala de musculação, isso facilita para você conseguir clientes de treinamento personalizado. Sim. Ou se você tem uma área específica, eu trabalho com lutas e vou fazer o treinamento personalizado com lutas, ou com dança, ou com qualquer área que seja com natação, enfim, isso é uma outra coisa. Então as pessoas buscam também por esse lado e é o que a gente consegue aí de alguma forma trabalhar. Sim, e você, Guga, você
ingressou na educação física com pensamento na musculação e depois foi para a área de se tornar um atleta, ou foi inverso o caminho? Eu já era atleta, né? Eu sou atleta desde os meus 18 para os 19 anos. Então, comecei ainda na categoria júnior. Então, eu já entrei com amor na musculação. Eu amava treinamento de força, treinando desde os meus 13 anos. Treinava errado? Treinava, mas treinava. Só que comigo foi o oposto. Eu, na faculdade, eu fui sabendo que eu ia para a área de treinamento de força, de musculação. Se eu pudesse fazer assim uma sugestão para as instituições que organizam, o MEC que faz a grade... A resolução é feita pelo CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, mas o MEC que... Por exemplo, eu fui ter musculação no último semestre, apenas um semestre, então a gente dá aquela passada na sala de musculação. E você passa, né? Só que assim, eu já tinha conhecimento, então para mim foi ótimo. Eu acho que para as pessoas que ainda estão querendo ver, conhecer, para ver, eu acho que assim, precisaria ter pelo menos mais um semestrezinho ali para ter um pouco mais de contato. Mas eu sempre falo para as pessoas que estão fazendo educação física, acabou a área de educação física aqui, esse é um tema que todo mundo fala. Mas eu não me senti pronto. O que tem de curso de especialização, o que tem de pós-graduação, o que tem curso de horas que você ganha certificado, tem a prática, tudo, vai fazer. Você tem que se inteirar. Se você não se sentiu pronto na faculdade, na graduação, cursos de especialização que a gente mais tem por aí. Né? Aqui na Forte, então, tem um monte de cursos. E comigo só foi o oposto, porque foi assim, eu fui sabendo que eu amo a área da musculação, treinamento de força, trabalhei, só que eu despertei uma outra área, que é a área da pesquisa, a área acadêmica. Então, aí comigo já foi para outro caminho. Então, hoje eu atuo na área como personal, treinamento de força em academias, só que eu fui para a área acadêmica. Então, hoje eu dou aula em faculdade. Então, comigo abriu esse outro leque. Mas a sugestão mesmo, se eu pudesse falar, pessoal que faz os cursos aí, tenta jogar mais um semestrezinho aí de musculação pra gente ter um pouquinho mais de contato. Porque eu acho que a área que a pessoa, ela sai muitos, né? Eu tive meus colegas de universidade e eles saem da faculdade, eles se tornam instrutores de academia. E o primeiro contato que, pelo menos os meus colegas, que na minha faculdade a gente não teve a parte da prática da musculação. O primeiro contato que você tem com uma planilha, uma periodização de treinamento, é com as planilhas prontas das academias, que tem aquelas padrões. E é aquilo que a gente usa como base. Eu acredito que a maioria dos profissionais, muitos profissionais, eles têm esse primeiro contato com a periodização. Eu não sei de um tempo para cá, da sua época, ou da minha época para cá, o que mudou nessa periodização? Mudou a forma de periodizar? Mudou a forma desse profissional? Porque hoje a gente tem tantas ferramentas, inclusive o ChatGPT, que é uma ferramenta, acaba sendo uma ferramenta. Não, se eu puder fazer uma fala em função do que você está comentando e até mesmo em cima do que o Gustavo falou, as resoluções, Guga, só para trazer um pouquinho disso, elas são estabelecidas para que a pessoa não saia da faculdade sendo especialista em nada, né? Então, não ter mais tempo de uma determinada disciplina é para poder contemplar todas elas, se não todas elas. Então, o que vem mudando bastante nos últimos tempos é exatamente isso. Então, era assim, quando eu fiz, imagino quando você fez a mesma coisa, e você também, né? Nós tínhamos a disciplina de basquetebol, de voleibol, de futebol, de handebol. Então, são disciplinas isoladas que você tem de cada um dos conteúdos. Hoje em dia, a tendência não é ter o voleibol, o basquete, o futebol, o handebol. A tendência é você ter esportes coletivos. O meu foi esportes coletivos. Já foi? Que ótimo. E esportes individuais. E esportes individuais. O meu ainda foi individual. Então, esportes coletivos e esportes individuais. Esportes de raquete. Então, assim, por que isso? Porque, na essência, a faculdade não é para especializar. Ela é para habilitar a pessoa a atuar no ensino, na educação de uma forma geral. Né? E escolher qual caminho ela vai seguir. E aí ela vai buscar a pós-graduação, que é um pouco disso que a Faculdade Forte tem grande, né, trajetória aí, são mais de 30 anos trabalhando com a pós-graduação. Então a pós-graduação é o que vai especializar. Então ali você tem que ter um conhecimento básico. Quando eu falei que eu não tive a musculação enquanto disciplina, talvez não fosse para ter a musculação. Eu sou professor de musculação, eu dou aula de musculação desde 1988, eu sou professor universitário com a disciplina de musculação. Sempre foi essa disciplina. Mas se você me perguntar se eu entendo que deveria ter a disciplina de musculação, eu entendo que não.
Eu entendo que não. Eu acho que ela cresceu tanto que acabou tomando um espaço, mas me fala uma coisa, Guga, com toda a sua experiência, o que a gente vê na musculação é diferente do que a gente vê no treinamento esportivo? Não. Musculação não é treinamento esportivo? É. Só que é um treinamento esportivo que você vai utilizar uma coisa específica, que são os equipamentos de uma sala de musculação, ou peso corporal, ou isso ou aquilo, que é o que se busca numa pós-graduação. Então, só fugindo um pouquinho da essência do tentar melhorar, porque quem entra ali querendo dança, vai atrás da dança. E vai falar, mas a faculdade me deu um semestre só de dança. E quem foi por causa da luta, vai falar, Sim. eu só tive um semestre de luta. E quem foi por causa da ginástica, vai falar, eu só tive um semestre de ginástica. Então, esse anseio de você ter mais daquele conteúdo é pela vontade, paixão, né? Pela paixão. E daí você individualiza muito uma coisa que tem que ser ampla. Que tem que ser ampla. Sim. E aí a especialização serve para você individualizar. Aí sim, aí você vai buscar aquele objetivo específico e trabalhar em cima dele. Tá. E eu falo isso o tempo inteiro para os alunos e eles falam, você é louco, você dá aula de musculação e fala que não tem que ter musculação? Não é que não tem que ter. É que ela tomou uma proporção tão grande que hoje o que a gente faz na disciplina, na verdade, a disciplina de musculação é o quê? Eu pego um pouco do treinamento, eu pego um pouco da avaliação física, eu pego um pouco da fisiologia, eu pego um pouco da biomecânica e a gente cria uma disciplina para facilitar a vida do aluno. Mas esse deveria ser o papel do aluno conseguindo juntar os conhecimentos de todas as áreas que ele recebe. Sim, é que eu acho que a faculdade, até falou isso muito para o meu filho, que a gente estava conversando sobre isso, que a faculdade, às vezes você não entra pronto na faculdade. Acho que quase nunca, inclusive. Uhum. Se você olhar a maioria dos meus colegas de faculdade, muitos nem continuaram na profissão, porque não estavam prontos para escolher a profissão da vida. Porque a gente passa quanto tempo da vida numa profissão? A vida inteira, praticamente. Sim. Dos 20 até os 70 anos, você está lá 50 anos na mesma profissão. Então, você tem que fazer uma boa escolha. E acredito que, nesse ponto de vista, que eu não tinha pensado dessa forma, você olha a diversidade e escolhe para onde você quer ir, ver se também, exatamente. Se também é o certo. E falando de periodização, a pergunta que eu trouxe atrás. Verdade. Desculpa. Mudou a forma de periodização de antes para agora? Não é que mudou, mas nós temos mais dados científicos relacionados aos modelos de periodização. Então, se você pegar os modelos, né, se a gente começar com a periodização clássica e vier, vai ser assim, olha, a periodização linear, a gente tem, vou chutar aqui, não tenho a precisão do ano de cabeça, mas 1969, 1968. Então, os modelos de periodização, muitos deles, eles datam de 60 anos atrás, praticamente. Sim. É muito tempo. E são os mesmos modelos. A gente continua com periodização linear, a gente continua tendo periodização não linear, bloco, ondulatória, tudo isso continua acontecendo. Elas vieram ao longo do tempo só melhorando a qualidade daquilo que se faz. Atualizando. Então, atualizando. Na verdade é isso, atualizando. Então, não mudou. Mas algumas coisas, elas acabam sendo acrescentadas para facilitar. Então, é muito difícil você entrar numa sala de musculação e conseguir montar um modelo de periodização para cada um dos alunos. Porque para você montar uma periodização linear, com todas as características dela, montando toda a estruturação dela, você vai levar umas 8, 10 horas para montar uma periodização dessa forma. Você fala, em cada horário que eu estou na sala de musculação, eu tenho 20 alunos na minha supervisão. Impossível. Se eu fico 5 horas na sala, eu tenho 100 alunos. 100 alunos, segundas, quartas e sextas, mais 100 terças, quintas e sábados, 200 alunos. Quer dizer, quando é que eu monto isso? Não tem como, é inviável. Por isso que o treinamento personalizado tem essa característica. Por que se cobra mais no treinamento personalizado? Porque ali você consegue dar a individualidade no treinamento da forma como deveria, montar um programa de treinamento. Mas a essência da periodização sempre é a ideia da oscilação de cargas. Então eu preciso oscilar cargas, ora para melhorar a performance e ora também para ter o destreinamento, que é um momento importante de transição para que você possa recuperar as estruturas corporais e partir para um outro modelo. Então essa essência, ela não muda, mas as estratégias sim, são as estratégias que mudam ao longo do tempo e aí a gente vai sempre tentando adequar da melhor maneira possível. E antigamente não se tinha preocupação com aderência de aluno. Hoje é uma grande preocupação. Quer dizer, eu preciso que o aluno tenha aderência. Não adianta eu querer falar, não, vai emagrecer. Mas vai emagrecer se não treinar, se não se alimentar direito? Não, ele tem que aderir à alimentação, ele tem que aderir ao treinamento para conseguir fazer isso. Então, a gente vai tentar buscar estratégias e lá no grupo de estudos eles têm várias pessoas estão trabalhando com critérios de aderência. O próprio Carlão trabalha com isso. Né? Então,
as estratégias para conseguir fazer com que o aluno não desista do treinamento. Não, e essa é o principal, que é como motivar o aluno o tempo inteiro e fazer com que ele tenha disciplina, né? Dentro da periodização, a gente cria estratégias para tentar fazer com que o treino se torne mais satisfatório. Mais prazeroso, mais prazeroso. Né? Dentro das possibilidades. Complementando o que ele disse, é exatamente isso. O que eu mais vejo, até como atleta fisiculturista, é exatamente, a linha de você montar uma periodização é a mesma, mas o que eu vejo que vai mudando muito mais e cada vez... isso funciona, isso não funciona, agora isso é bom, são relacionados ao sistema de treinamento, métodos de treino. Então, cada hora vai surgindo um método de treino, agora esse é o melhor método, não, agora esse é o melhor sistema, ele fica sempre nisso. Então, é o que ele falou, acho que hoje o que a gente, graças a Deus, a gente tem é cada vez mais a pesquisa relacionada à quantificação de intensidade e volume, para você brincar com isso. Sim. Mas... montar a base de uma periodização é a mesma. É sempre a mesma. Sempre. Mas pensando na parte biomecânica, que ele trabalha muito na parte biomecânica, né, do treinamento. Hoje eu vejo... ele mais, ó. Vocês dois, né? Vocês fazem juntos tudo. Mas só que o que eu penso? Eu vejo na internet muita gente... porque hoje a internet baseia tudo, nossa profissão, não tem jeito, principalmente a educação física. Vai uma influenciadora lá e posta um treino novo. Daí o profissional, ele às vezes quer encaixar esse treino porque o aluno dele está solicitando esse treinamento novo. Mas às vezes ele não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma relação com a realidade, o que a gente tem na literatura. Isso acontece muito, mas só que existem vários profissionais que não sabem como mensurar isso. Como que ele sabe que é um treinamento, um exercício eficaz e um exercício que não é tão eficaz? Eu vou dar um exemplo básico, tá? Elevação pélvica. Tava a maior briga esses dias na internet. Eu não sei se você chegou a ver. Ainda tá. Ainda tá? A briga da elevação pélvica. Aí você fala, poxa, você como profissional, você fala, eu incluo não a elevação pélvica no meu treinamento. Como que eu pondero isso? Como que eu faço essa análise dentro de um contexto geral que tem um monte de gente discutindo, tem um lado falando que sim, outro lado falando outra coisa e não tem um meio? Como que eu faço? Acho que a primeira coisa que você vai precisar fazer, se você está com essa dúvida, pesquisa. Só que vai pesquisar de fontes confiáveis, né? Vai ler artigos. E aquilo, artigo você vai ter sempre o lado que vai defender e o lado que não vai, que vai ficar no lado oposto, né? Ou faça como eu já mando direto para os mestres aqui. Igual e aí? Ontem eu já mandei uma ontem ele mandou. Já falei, eu até queria entrar nessa pergunta. Eu pergunto, então eu tiro dúvidas. Quando eu consigo encontrar, tem uma base, aí eu vou ter o argumento para eu falar para o meu aluno, com o que eu estou pesquisando, as evidências científicas, isso daqui que você está me questionando, está falando, não funciona. Só que como eu estudo muito essa linha da aderência e do aluno, que é esse grupo de pesquisa que eu faço parte, então eu aprendi com o tempo que você tem que dar um pouco de autonomia para o aluno, que senão você vai perder o seu aluno. Sim, ele quer fazer o exercício que o influenciador XPTO está fazendo. Você pode falar, olha, não funciona, por isso. Eu vou te dar esses daqui que funcionam, mas no final a gente faz isso daqui que você quer, que você gosta, né? Sim. Que aí é o que você entrou na elevação pélvica, né? Tem um grupo que acha que sim e um grupo que acha que não. Se eu falar perguntar pro Chau, qual o melhor exercício para glúteo hoje na literatura? Qual que é? O que você não faz. Aí você fala, ficou louco? Não, não é que ficou louco. Eu fiz de propósito a resposta só para criar um... Agora eu quero saber. O melhor é o que você não faz. Por quê? Porque a adaptação ao treinamento, ela acontece, que nem a gente estava conversando, ainda ontem nós falamos um pouco sobre isso, ela acontece em função de dois aspectos. Por que a sua força aumenta? Por adaptação neural e por adaptação hipertrófica. Então, vamos pensar o seguinte, você está fazendo o seu treinamento, e eu vou fazer só um paralelo, depois eu volto para o exercício. Você está fazendo um treinamento no sistema de séries múltiplas convencionais. Tá bom. Tá? É melhor você fazer séries múltiplas convencionais ou é melhor você fazer num sistema de drop set? Eu vou falar, se você faz séries múltiplas convencionais, a drop set vai ser melhor, porque ela vai gerar novas adaptações. Novos estímulos. Então, o melhor é o que você não faz. Então, se você está fazendo... quando eu faço uma elevação pélvica, a elevação pélvica tem extensão do quadril? Tem. Quem é responsável? Quem é agonista na extensão de quadril? Olha, tem o glúteo, tem a cabeça longa e a cabeça curta do bíceps femoral, o semitendinoso e o membranáceo. É a extensão do quadril. E se eu fizer num agachamento? É a extensão de quadril. E se eu fizer no coice? E você vai pegar os exercícios, qualquer exercício que tiver a extensão do quadril, o
glúteo é agonista nesses exercícios. Eu posso aumentar a participação de isquiotibiais, eu posso diminuir a participação, flexionando o joelho, estendendo o joelho. Tem um monte de critérios biomecânicos para trazer isso. Mas qual deles te traz os melhores resultados? O que você não faz. Porque o que você não faz, você vai ter novas adaptações e, consequentemente, vai ter melhores resultados. Então, eu não coloco um exercício como sendo melhor do que o outro. O que a gente pode discutir é assim, olha, quando você vê uma avaliação biomecânica, uma avaliação eletromiográfica, você pode ver que um determinado exercício ele tem uma ativação maior do que o outro exercício. Agora, o fato dele ter ativação maior significa dizer que ele vai gerar mais hipertrofia? Não. O fato dele ter ativação maior significa dizer que ele vai ter maior ganho de força? Não. Então, quer dizer, eu não tenho que me prender nesse critério. A lógica é a gente pensar assim, eu tenho estímulos e eu tenho que, conforme o aluno vai evoluindo, eu tenho que fazer com que ele se adapte cada vez mais aos exercícios e cada vez que ele se adapta a um novo exercício, eu vou inserindo exercícios com maior grau de complexidade, por exemplo. Vai aumentando a dificuldade, ele vai melhorando e vai evoluindo. Além disso, para que ele possa continuar evoluindo, eu tenho que também ir na lógica do avanço nas cargas de treinamento. Então, eu tenho que, não estou dizendo em volume de carga ou intensidade de carga, mas estou falando no volume total do treino. Porque quando você me pergunta, mas qual que é a estratégia? Qual é o exercício? Como que a gente deveria fazer isso? A gente tem que seguir as recomendações. Sim. Um aluno iniciante ele vai fazer um exercício para cada grupo muscular. O intermediário ele faz 2, o avançado faz 3 a 4. E com isso você vai evoluindo e vai criando estratégias de variação. Quer dizer, se eu fiz um exercício como um stiff, que vai trabalhar a extensão do quadril, eu posso fazer um outro exercício como sendo na polia baixa, a extensão do quadril, porque aí eu estou fazendo uma inversão de ponto fixo e ponto móvel. Um em cadeia cinética aberta, outro em cadeia cinética fechada, e assim a gente vai tendo critérios de variação de estímulo. O importante é, naquela sessão, eu ter exercícios que tenham critérios diferentes. Eu faço um multiarticular, um monoarticular, eu faço um em cadeia aberta, um em cadeia fechada, e eu vou estruturando o treinamento. E a cada novo momento, eu vou inserindo novas coisas para aumentar o grau de dificuldade e permitir que ele continue evoluindo. Porque isso acaba, no final, frustrando, né? Porque a gente, exemplo, eu não sou da musculação, eu faço musculação, eu sou professora, mas não é minha área. Mas só que, por exemplo, a elevação pélvica, pensando na minha individualidade, funciona muito para mim. Então, eu acredito que, além de levar em consideração os lados, a literatura, tem a questão da individualidade, da percepção do personal, do professor, de analisar a individualidade biológica do seu aluno, certo? Além da especificidade. Sim. Se você tem um atleta que precisa de uma extensão do quadril com o pé fixo no chão, não é bom fazer uma elevação pélvica, né? O hip thrust? Claro que é. Sim. Então, nós temos vários fatores que nos levam a isso. Então, eu acho que eu estou ficando muito velho para isso, né? No sentido... Não, no sentido assim, que a gente vai perdendo um pouco a paciência com discussão dessa. Essa discussão é para conseguir seguidor. Essa feijão em cima ou feijão embaixo. É isso. É isso, por isso eu falo, o muito velho é nesse sentido, não velho que eu preciso parar, não é isso, mas assim, eu começo a ficar sem paciência para falar, sério que é isso? Né? Sério que é essa? Os caras estão inventando a roda. Na verdade, eles querem polemizar e vai... E quanto mais polemizar... E pensando na questão de treinamento, tem também outra discussão que surgiu, e você já me trouxe dados sobre isso, eu queria trazer esses dados. Se a gente tem que treinar hoje, o profissional, né, ele tem que prescrever um treino que vá até a falha, pensando em carga. Então, exemplo, eu vou colocar bastante carga, poucas repetições e treino até a falha. Ou pouca carga e vou até quantas vezes eu conseguir também até a falha. Eu tenho que treinar até a falha, eu tenho que focar em carga, em quantidade de carga, ou eu posso só entrar na minha exaustão máxima. Porque, por exemplo, a pessoa falando de mim, né? Quase fazendo uma consulta aqui. Eu não gosto de carga. Não gosto. Eu prefiro treinar até a falha. Eu vou lá naquela carga levinha, detesto sentir a carga e vou até a exaustão. E esse é outro ponto de discussão da internet. Existem estudos que mostram qual que é a melhor conduta para você prescrever para o seu aluno? Sim. Você quer que eu fale? Você fala... Vou aqui? Fala um pouco de cada. Vou aqui então. Começa aqui, depois você dá sequência. Temos vários artigos. Até outro dia a gente estava conversando, né, falamos um pouco sobre isso, mas essa discussão ela começou a se tornar mais enfática em 2012, né,
com uma publicação de um autor chamado Mitchell. O Mitchell ele fez uma pesquisa comparando as pessoas que fazem uma única série com 80% do valor de uma repetição máxima, que fazem 3 séries com 80% do valor de uma repetição máxima e que fazem 3 séries com 30% do valor de uma repetição máxima. Então, ele comparou coisas bem diferentes, porque com 80% você faz 8 repetições ali estourando. E com 30% você chega a fazer 40 repetições. Né? A média foi 38 repetições, 37 ou 38, não sei exatamente. Então, assim, são trabalhos muito diferentes os que acontecem ali. E quando ele fez essa comparação, ele descobriu assim que os 2 grupos que fizeram com 80% do máximo foram os grupos que tiveram maior ganho de força. O grupo que fez com 30% do máximo foi o grupo que teve maior ganho de resistência. Mas quando ele comparou a hipertrofia foi igual nos 2 grupos. Então, você não tem grande diferença quando você pensa em hipertrofia. Então, para responder a sua pergunta, tem que falar assim, mas qual é o objetivo? Porque se o objetivo for hipertrofia, tanto um quanto o outro atendem perfeitamente a sua condição. Se o seu objetivo, além da hipertrofia, for aumentar a força, então trabalhar com mais peso, como você sugeriu, e menos repetições vai ser mais interessante. E se você faz da forma como você faz os seus treinamentos, trabalhar com mais repetições e menos peso, isso vai melhorar a sua resistência naquele tipo de trabalho, além da hipertrofia muscular. Esse trabalho ele gerou um certo desconforto, porque todo mundo fala assim, poxa, mas historicamente, sempre para fazer musculação, se quer hipertrofia, 8, 10 repetições, 6 a 12 repetições, como que agora me fala que com 30% do máximo eu tenho mesmo, né, a mesma incidência? Logo em seguida, em 2014, saiu uma meta-análise, né? Foi feita uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática com meta-análise, onde eles mostraram 10 trabalhos diferentes que já haviam sido feitos com isso, e mostrando que dos 10 trabalhos, metade deles davam exatamente a mesma condição de hipertrofia para maior volume ou menor volume. E os outros, a outra metade, mostrava um pequeno ganho, uma pequena vantagem para o trabalho com maior intensidade. Mas quando você olhava o diamantezinho dessa meta-análise, estava quase no 0. Ou seja... Tanto faz. Pensando em hipertrofia. O effect size para maior ou menor não é algo que seria substancialmente importante nesse caso. Então, se você quiser fazer o seu treinamento com, como você falou, eu prefiro trabalhar com um peso um pouquinho menor e fazer até a falha com mais repetições, ok. Em relação a isso da falha, eu já passo a palavra para o Guga, em relação a isso de até a falha, foi uma outra discussão muito forte aí também na internet em relação a isso, tem que fazer até a falha, não tem que fazer até a falha, e o que os estudos têm apontado hoje em dia é que, na verdade, você pode fazer até a falha ou você pode fazer até com 3 ou 4 repetições de reserva, né? Quer dizer, eu não preciso chegar na falha. No seu submáximo ali. 3 a 4 repetições de reserva seria suficiente para que eu tenha o mesmo ganho do que se eu fizer o treinamento até a falha. Então, não tem a necessidade da falha, mas chegar próximo da falha, sim. Não adianta eu pegar 2 cotonetes e ficar fazendo... Porque você para pensar essa quantidade menor de carga e quantidade maior de repetições, eu não fico mais tempo em treinamento e eu não posso ter um estímulo maior pensando em emagrecimento, em lipólise, ou não tem relação? Não, porque... besteira. Não, você nunca fala besteira, Paulo. Na verdade, o que nós estamos falando é de densidade do treinamento. Então, nós temos o volume, a intensidade, nós temos a densidade. Então, quando você trabalha com mais volume e menos intensidade, normalmente o que você acaba fazendo é trabalhando com intervalos de recuperação menor. Tá bom. Então, o seu tempo total de treino, ele não vai ser maior necessariamente. Talvez um treino de força máxima, ele seja maior, que você faz 2, 3 repetições, ele seja um tempo maior do que quando você faz um trabalho de resistência. Tem que descansar porque mais, né? O intervalo de recuperação é muito maior quanto maior for a intensidade do trabalho. Então, você trabalhar com, principalmente se você fizer bisets, trisets, né? Até mesmo a drop set, que é um treino que tem uma densidade muito alta, isso faz com que você consiga, então, otimizar o tempo de treino, que são os treinos time efficient, que é uma estratégia muito interessante. Então, eu não vou colocar que um é melhor ou o outro é melhor, e aí a gente vai de novo ao encontro do que o Guga falou. O quê? O que te deixa feliz na hora do treinamento? O que te satisfaz? O que vai te manter treinando? Sim. E aí, acho que você deve porque se você pega aí, até a galera do fisiculturismo, né? Você pega, a galera foca muito em carga. Muita carga. Então, a gente tem uma percepção de fora que a carga que é o que hipertrofia. Mas por conta disso. É que o pessoal do fisiculturismo, ele foca em carga porque
por ele já ter uma hipertrofia tanto miofibrilar, que são as miofibrilas que são hipertrofiadas, está mais relacionada à força, e também a sarcoplasmática, né, que é por volumes altos de treino, eles conseguem botar muito peso e suportar um volume alto de treino. Então, por isso que nós, no fisiculturismo, a gente consegue juntar os dois. Só que assim, o que para você olha um fisiculturista treinando, meu Deus, ele tá fazendo 10 repetições com 400 quilos no leg press. É desesperador. Só que para ele tá fazendo assim, que ele falou, chegando próximo à falha, só que ele conseguiu fazer 10. Então Sim. ele consegue conciliar volume e intensidade disso. Complementando o que você falou, não sei se você chegou a ver um estudo, acho que recente do Schoenfeld, que ele fez a mesma coisa. Ele pegou um grupo que treinou 8 a 15 repetições e um outro grupo com 30. E aí o pessoal fez 150 repetições, 200 repetições, aí no final ficou hipertrofiado igual. Quem fez de 8 a 15 e quem fez 200, 150 repetições. Aí você fala, meu Deus, mas não é a carga? Não, porque ele chegou próximo da falha ou chegou até a falha fazendo tudo isso tanto de repetição. Sim. E aí o que ele falou é verdade. Você tem que ver qual que é o objetivo do aluno ou qual que é o seu objetivo. Eu acho interessante, numa periodização, você ter uma periodização onde você vai ter um volume de treino maior. Então, teoricamente, você vai precisar dar uma reduzida da carga, dar um deload aí, dar uma diminuída da carga para ele ter aquela parte regenerativa, para ele entrar no treinamento de força. Aí vai ser aumentar a carga e a intensidade, só que você vai ter que dar uma diminuída no volume. Por quê? Justamente, senão você vai ficar sempre treinando volume, sua carga nunca vai aumentar, você vai ficar naquilo sempre. Então, o ideal eu sempre gosto de priorizar dessa forma. Volume, regenerativo, deload, força. Aí descanso de novo, volto para o volume, para você conseguir ter uma progressão de carga. Senão, para você conseguir progredir carga, vai ficar bem difícil. Vai demorar para você conseguir ter uma progressão de carga. Que é a essência da periodização. E como que vocês estruturam? Existe uma diferença muito grande entre o treino masculino e o treino feminino quando você periodiza? Ou não? Não. Não fala que não tem, que tem. Então. Claro que tem. Você vai fazer. Você vai fazer mais membro inferior em um, mais membro superior em outro. Sabe qual que é a diferença da mulher? É que a mulher vai querer trabalhar muito mais glúteo do que o homem. Isso eu tô falando assim. E é super importante para o homem treinar o glúteo. Claro que sim, claro que sim. Tem que falar sobre isso, professor. Muito. Tudo é importante. É importante para todo mundo. Não dá para você pensar. Quando você falou, eu dei uma risada assim, porque eu falei assim, a fisiologia é a mesma. É a mesma. Né? A fisiologia é a mesma. O que muda um pouco é a questão hormonal. Essa a gente não tem como discutir, ela muda, a questão hormonal muda, né? Então, assim, quando você está num período pré-menstrual, quando você acabou... Então, você tem retenção hídrica, tem uma série de coisas que interferem. Mas não é esse que vai mudar a essência do treinamento. Né? A essência do treinamento acaba indo muito mais na questão do qual é o objetivo da pessoa. Então, se você fala assim, não, mas se eu passar um exercício numa cadeira abdutora, numa cadeira adutora para um homem, ele vai ficar revoltado. Às vezes fica. Mas é besteira, porque né? Tão importante quanto qualquer outro grupo muscular, né? Ou até mais importante em alguns casos. De repente, ele tem lá um valgo dinâmico, e o valgo dinâmico é porque ele tem uma simetria de força entre adutor e abdutor. Quer dizer, uma coisa maluca. E, não, mas se eu fizer isso, ele vai ficar menos masculinizado ou mais masculinizado porque fez um trabalho para glúteo. Quer dizer, é uma loucura isso, né? Sim. Né? Na cabeça dele, na cabeça dele é isso. Assim como também as mulheres não querem treinar tanto membros superiores porque acham que vão ficar masculinizadas. Se fosse tão fácil assim ficar forte, não é? Aquelas medalhas ali, né? Se fosse fácil ficar forte, todo mundo teria uma medalha daquela de Mr. Olímpia e tal. Porque, não é assim que funciona. Nossa, é muito difícil. Né? Então, a gente fica brigando o tempo inteiro com alguns pré-conceitos que são tão marcantes. Então, você fala assim, mas você está falando que está errado isso? Não estou falando que está errado. É assim, eu sei perfeitamente que eu fazendo musculação, né, eu treino regularmente, eu fazendo a musculação, eu fazendo um controle na alimentação, eu vou melhorar minha composição corporal, mas não necessariamente vou mudar meu peso na balança. Mas cada vez que eu subo na balança, eu falo, puta merda, desculpa, me empolguei. Né? Aí você fala, mas você não sabe que pode ficar igual, mas a composição é diferente? Sei, mas eu subo na balança. Quer dizer, é uma coisa que está
incutida Tá no no Ah, ser eu fico humano, pé tá da na- vida. tá Se eu na subo na essência. balança, Mas aumenta é isso. meu peso. E você eu tô não treinando sabe, musculação, né? E você eu não sei. sabe. E ainda Mas isso assim, me desestabiliza? É. é isso mas é disso que eu estou falando. Desestabiliza Então, qualquer a sua um. pergunta em relação ao treino para o homem e para a mulher, ele tem que levar em consideração. Sim. Né? Não dá para a gente simplesmente ignorar essas questões. Mas, em linhas gerais, o que traz efeitos benéficos para um, traz efeitos benéficos para outro, sim. A gente vai ter que trabalhar. Tem saído agora alguns trabalhos mostrando resultados muito interessantes em relação ao perfil da suportabilidade das cargas de trabalho. A mulher suporta mais Bem mais. do que os homens, né? Suporta mais o quê? A dor, o desconforto. Não, a gente suporta mais a dor, mas eu acho que nossa percepção com relação à quantidade de carga é muito diferente do homem. Porque eu percebo que toda mulher, ela nunca coloca a carga que é o suficiente para ela. Por isso que, às vezes, um profissional do lado é tão importante. Que ele Sim. fala, vai. Sim. O homem, não. Ele tem aquela coisa competitiva. Nossa, o cara aqui do lado tá pegando um peso maior que eu vou pegar um peso maior. A mulher não tem isso. A mulher sempre acha que o peso dela, ela aguenta bem menos peso. Ou eu tô falando... Não, acho que não é só alguma mulher, coisa. não, tá? Homem também? Homem também. Por isso que é a importância de você ter um profissional. Muita gente que às vezes não treinava com personal me contrata para eu ir lá acompanhar. Aí aquela perguntinha básica, vamos fazer agora um leg press. Quantos quilos mais ou menos você faz aí 12 repetições? Aí ele fala lá, mas 12 morrendo? Não, 12 morrendo. Aí eu do lado lá ele faz, aí eu falo, não, faz até falhar mesmo. Ele vai 11, 12, 13, 14, eu para. Falei, você aguentaria muito mais, né? Nossa, nem eu sabia. Falei, acho que às vezes é Sim. medo. Não sei se às vezes é medo ou ele não quer sair da zona de conforto dele também, entendeu? Sim. Mas eu vejo isso tanto para homem quanto para mulher. E o que vocês percebem hoje com um profissional de educação física do que eles mais erram ao formatar uma planilha de treinamento, uma periodização? Quais são os maiores erros desses profissionais hoje ou as maiores dificuldades, talvez? Eu não colocaria como erro, na verdade eu colocaria com dificuldade. Tá bom. Dificuldade. Porque é mais ou menos o que acontece em qualquer situação. Se eu vou, por exemplo, montar uma estrutura de um curso de educação física, Sim. Obviamente eu tenho que ter segurança, eu tenho que conhecer o todo da educação física para poder montar um curso de educação Exato. física. E é mais ou menos isso, porque durante a graduação a gente tem os conteúdos muito fragmentados, né? Então você tem a fisiologia, você tem a avaliação física, você tem a biomecânica, e você tem que conseguir compilar todas essas informações. E leva um tempo para que você consiga ter ideia do todo. Você não tem ideia do todo logo que você termina a faculdade, você não consegue visualizar o todo da educação física. Então, para você montar uma periodização, você tem que ter uma noção grande do todo. Tá. Não adianta eu ter uma visão boa das partes, porque senão eu faço o quê? Eu monto o treino, a sessão de treino, que é aquilo que você faz numa sala de musculação. Uhum. Aí você chega lá na sala de musculação, olha, o primeiro exercício é esse, o segundo é esse, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você monta aquilo ali e fala assim, tá aqui. Mas isso é um pedacinho assim da periodização. Porque aí eu tenho que conseguir conciliar essa informação com todas as outras. Porque se eu fizer sempre treinos de choque, uma sequência de treinos de choque vai levar ele ao overtraining. Sim. No mínimo ao overreaching. Então, assim, vai levar ele numa condição que pode prejudicar. Então, o que nós temos de dificuldade é o conteúdo fragmentado que, nesse primeiro momento, você tem dificuldade. Normalmente, quando você se aprofunda nisso, porque trabalhando na sala de musculação, você não se aprofunda nisso, porque você continua vendo só um fragmento, você não vê o todo. Então, aí, quando você vai trabalhar com alto rendimento esportivo, por exemplo, aí você vê o todo. Ali você tem a ideia do cada um dos atletas, como que funciona tal. Ou então você vai ter que buscar isso enquanto informação, por exemplo, numa especialização, né? Num curso que trabalhe especificamente com a periodização, ou numa pós-graduação que trabalhe com o treinamento personalizado, ou seja lá o que for. Enfim, aí a gente consegue ter uma visão maior e aí sana essas dificuldades que nós estamos falando. Entendi. Tá. E você, o que você acha? Olha, o que eu pegando na vejo, prática. assim, normalmente quando às vezes eu pego pessoas que já vieram de outros profissionais ou vieram de uma academia, assim, fala, deixa eu ver o que você estava fazendo. Assim, o erro mais comum que eu vejo também a mesma coisa, não vou chamar de erro, acho que é uma falta de atenção, não sei. Erro de equalização de exercício. Como assim? Como que eles fazem? Por exemplo, eu vejo
a pessoa pegando um treino de perna. Eu vejo isso muito principalmente com um treino de homem. Tá bom. Mulheres eu vejo que já é mais equalizadinho, mais bonitinho. Eles fazem 4 a 5 exercícios para quadríceps, aí 2 a 3 para posterior, isquiotibiais. Aí eu falo, não, deixa eu ver se pelo menos ele equalizou, ele aumentou o número de séries, de repetições para ficar mais ou menos aqui e ali igual. Aí você vê, não, aí lá tem 3 séries de 12, 3 de 12, e aqui também 3 de 12. Aí quando você vai ver o volume total de quadríceps, o volume total que você tem aqui de isquiotibiais, quadríceps está com um volume muito maior. Então isso daí, a longo prazo, isso daí pode dar uma descompensação de força muito grande, tanto que são dos maiores casos de acidente que você tem, um acidente, né? Lesão no futebol. A lesão do ligamento cruzado anterior, o principal motivo da lesão do ligamento cruzado anterior é exatamente essa diferença de força entre quadríceps, quando o quadríceps é muito mais forte do que os isquiotibiais. Espera-se que em velocidades lentas, os isquiotibiais tenham 2/3 da força do quadríceps. E para grandes velocidades que eles tenham a mesma condição de força. Para isso, eu tenho que treinar igual. Porque se eu treinar mais um do que o outro, eu gero essa descompensação, aumentando o risco de lesão do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão bastante comum. Entendi. Outra coisa nesse sentido que ele está falando, que é perfeito, é quando você observa as pessoas, por muitas vezes treinam muito abdômen. O que você faz para abdômen? Eu faço o supra, o infra, eu faço o oblíquo, eu faço de ponta cabeça, eu faço... E para eretores da coluna? Fala, Nada. Às vezes faz o banco romano, às vezes não faz nada. E da mesma forma, quando você vai buscar informações sobre qual é o principal motivo da lombalgia, e 85% da população em algum momento da vida vai ter lombalgia, você vê que o grande motivo para isso é pouca força nos eretores da coluna. Porque a galera não treina. Porque não treina. Né? E quantas vezes eu já ouvi falar assim, não, mas não preciso treinar os eretores porque eles são músculos que são fortes por natureza. Cara, não existe músculo forte por natureza. Não, tem que ter estímulo. Ele é forte ali porque você mantém a postura em função disso. Né? Então, o que o Guga está falando é perfeito. Assim, essa é uma dificuldade, mas é uma dificuldade para entender a lógica do processo. Eu não posso fortalecer mais um lado do que o outro porque eu não respeito a saúde articular. Sim, e tem gente também que eu percebo que fica com o mesmo treino durante muito tempo, com os mesmos exercícios. Ela pode continuar com os mesmos exercícios, mudando o estímulo pensando em série e repetição e continuando com os mesmos exercícios, ou ela é obrigada a mudar todos os exercícios sempre se ela se adequou muito bem ao treino que você periodizou? Vou te fazer uma pergunta. Vou rebater a sua pergunta com uma pergunta. Se você treina numa academia de um prédio, você só tem aquela estação, aquele mesmo número de halteres, alguns acessórios, você não consegue fazer muita coisa além daquilo. Aí você acha que também, mesma coisa. Putz, aqui eu vou parar de evoluir. Aqui eu vou precisar de uma academia maior. Não, né? Se você tiver uma academia maior com mais equipamentos, legal, são estímulos, né? A biomecânica é diferente, cinesiologia é diferente. Só que aí você entrou no seguinte ponto, que é o que eu gosto e eu estudo bastante, que são os métodos e sistemas de treinamento. A tendência da gente, com o tempo, é entrar num platô fisiológico. A gente vai ficar cada vez menos responsivo à hipertrofia, a ganho de força, porque você entrou nesse platô. Então, a ideia de você conseguir manipular as variáveis com os estímulos do sistema de execução, fazer um drop set, um biset, aumentar a carga, diminuir tempo de intervalo, ou seja, você conseguir fazer essas manipulações das variáveis, você vai gerar estímulo diferente. Então, é uma ideia de você sair do platô. Você pode, às vezes, continuar fazendo os mesmos exercícios, só que o ideal é você fazer esses estímulos. Os estímulos diferentes. Por fora. É até tão importante quanto ficar mudando de exercício o tempo inteiro. Eu falo até que o mudar de exercício o tempo inteiro pode ser pior do que você não mudar de exercício nunca, porque a ideia é que você consiga se adaptar aos estímulos que estão sendo dados. Se a cada sessão de treinamento eu faço um exercício diferente, de um jeito diferente, eu não consigo me adaptar a nenhum deles. Então a adaptação ela passa pela repetição. Você é um eterno iniciante, né? O músculo não aprende eu explicando, ele aprende repetindo. É por repetição que a coisa vai acontecer. Então, esse princípio da variabilidade, né, tem que tomar cuidado, porque assim, eu tenho que variar os estímulos, mas eu tenho que variar de forma consciente. Ou seja, depois que você se adaptou àquele estímulo, eu mudo o estímulo. Se eu pegar hoje para o Google e falar assim, olha, vamos fazer aqui um sistema de treinamento diferente, cada dia vai ser um exercício diferente e tal, ele vai responder. Por quê? Porque ele já conhece todos, ele já está adaptado a todos.
Se eu passar aqui a tarde inteira perguntando para o peitoral, você já fez o supino? Ele fala, já. Em algum momento você já fez o inclinado? Já fez tudo. O crossover, o pullover. E eu vou falando e ele vai falar já. Porque ele já tem a experiência disso. Mas alguém que não tenha isso, se eu ficar mudando os estímulos, vai ser uma confusão na vida da pessoa, não vai se adaptar a nenhum deles. Então, assim, é importante variar? É importante se você puder variar, como foi falado. Se você não puder variar, o importante é treinar. Sim. Vamos treinar. Sim. Vamos continuar, vamos mexer com o que nós temos de possibilidade nesse sentido. Sim. E para a gente fechar, a conversa está muito legal. Eu queria perguntar, é uma pergunta que também tem muita polêmica. Quando o profissional ele combina o treinamento de musculação com o treinamento aeróbico, se esse treinamento aeróbico precisa ser antes da musculação, depois da musculação, ou um treinamento totalmente separado em outro momento do dia. Tipo, eu treino aeróbico de manhã e vou pedir para o meu aluno treinar musculação à noite. Como que eu organizo isso? Eu ou você? Eu começo, você Bora, tranquilo. Eu tenho muitos alunos que perguntam isso. O que eu sempre pergunto para o meu aluno é o seguinte, falo, vamos lá, você teria tempo na sua rotina de treino para fazer um treino de musculação num horário e um outro fazer um cardio, um aeróbico? Tem. Eu, Gustavo, em particular, eu prefiro que ele faça assim, até para ele não ficar muito tempo na academia. Senão vai ficar um treino muito exaustivo, muito tempo dentro da academia. Então ele treina, descansa um pouco, vai para o exercício cardiorrespiratório. A maioria das pessoas não tem essa opção de ter dois horários de tempo. Aí fala, Gustavo, eu faço antes ou depois? Aí eu respondo da seguinte forma, eu falei, deixa eu perguntar uma coisa, você já fez alguma vez antes? Já. Comprometeu o seu treino de musculação? Caiu o seu rendimento? Você perdeu força? Sim. Falei, então você não vai fazer antes. Vamos jogar o seu cardio para depois. Eu sou uma pessoa que em época de competição, eu também não consigo ter 2 horários de treino. Eu tenho que ir num horário e fazer tudo. Eu vou fazer o meu cardio. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu deixar para fazer o cardio depois, eu vou me auto-sabotar. Eu não vou fazer. Não, tô cansado, eu vou embora. Então eu faço antes. Só que eu, por fazer antes, eu tenho plena noção que assim, não me compromete no meu treino, porque eu faço uma caminhada, não é? Não vão achar que eu fico correndo na esteira, porque eu nem aguento. Eu faço uma caminhada que eu preciso fazer, um pouquinho de inclinação, às vezes faço um pouquinho de escada e entro no meu treino. Não compromete o meu rendimento de treino. Então eu falo que ok. Então nesse caso eu poderia estar fazendo antes, porque não me compromete. Complementa com alguma coisa? Mas depende do objetivo, professor? Sim. É exatamente o que eu ia falar, né? Só complementando o que ele falou, eu vou colocar aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente definir, que é só sintetizando o que ele falou. Os estímulos eles podem ser estímulos fortes, médios ou fracos. Tá bom. O estímulo forte ele pode comprometer o treino que vem na sequência. Um estímulo médio não compromete nem o fraco. Então, o estímulo forte é que pode ser o problema nesse processo. Se por acaso eu perguntar para você qual é o seu principal objetivo, porque se você está fazendo um exercício com ação cardiorrespiratória e um exercício neuromotor, eu faço uma corrida e eu faço a musculação. Qual dos dois você tem preferência? Quer melhorar mais a sua condição cardiorrespiratória ou você quer melhorar mais a condição neuromuscular? Se a sua intenção primeiro é o neuromuscular, a pergunta é, qual que você tem que fazer primeiro? Se eu fizer esse aqui forte, ele compromete esse. Verdade. Se eu fizer o outro forte, compromete o outro. Então, assim, qual que eu vou fazer primeiro? O que for o seu principal objetivo naquele momento. Então, esse é o que você faz primeiro. Agora, se você falar assim, não, eu quero fazer, mas a minha preocupação não é com o cardiorrespiratório. Eu quero só melhorar a musculação, o cardiorrespiratório é só pela manutenção da saúde, tarará. Então, eu não preciso fazer ele forte. Eu posso fazer ele moderado. E se eu fizer ele moderado, tanto faz se eu vou fazer antes ou depois. Porque Sim. É o que ele falou. Ele faz uma caminhada, ele faz uma escadinha. Escadinha, sacanagem, uma escada, né? Ele faz. Eu imagino a caminhada dele inclinada, deve ser super tranquila. Então, esse trabalho sendo moderado, ele não atrapalha o resultado do treinamento que vem na sequência. Mas agora sim, faz lá um treinamento na esteira com, sei lá depende da condição da pessoa, mas correndo a 14 km por hora, com uma inclinação de 2% e vai fazer a musculação depois para membros inferiores. Vai fazer perna depois. Aí você lascou. Existia até um mito, né, que falava que se você treinava a perna, você não podia fazer esteira depois porque comprometia todo a hipertrofia. Não, e tinha a questão também de liberação de íons de hidrogênio depois do treinamento. Então você faz perna e libera, faz 10 minutos de esteira depois para evitar a fadiga muscular pós-treino. Então tem tanta coisa que falam.
a gente nem sabe mais. Não, na hora que você fala de eliminar resíduos metabólicos, qualquer treino que você fizer posterior de baixa intensidade vai ajudar a eliminar os resíduos. Então, eu vou fazer um alongamento, vou fazer uma massagem, o que você quiser fazer, colabora. Mas se você não fizer nada também, daqui a 2 horas está tudo resolvido, né? Sim. Toma banho. Está feito, né? Sim. Enfim, né? Isso não tem que ser uma preocupação. A preocupação tem que ser fazer o treino bem feito em função dos objetivos que você tem para conseguir os melhores resultados. E é claro, existe sim. O próprio Alexandre Evangelista ele estava falando outro dia um pouco sobre isso num podcast, dessa relação do treinamento, né? Mas o que eu faço primeiro? Eu faço esse, eu faço aquele? E a fala dele foi bem interessante. Ele falou disso, ele falou o que eu não posso é ter um treinamento concorrente. Eu tenho que ter um treinamento combinado. Sim, porque se um concorrer com o outro, realmente um atrapalha o outro. Mas se ele for combinado, se eu tiver a lógica de como que eu vou fazer a organização disso, tudo bem. É o que eu preciso. Agora, para a gente fechar mesmo, eu queria que vocês falassem um pouco dos cursos de vocês na Faculdade Forte. E a gente finaliza aqui, que é a conversa muito legal. Eu tinha tanta dúvida. Sou bom demais. Bom, na Faculdade Forte, a gente vem com um grupo de professores que, como eu falei, já estão com a gente há mais de 30 anos aí, né? E ao longo desse tempo todo, nós temos alguns coordenadores. Eu faço a coordenação geral dos cursos, mas além de fazer a coordenação geral, eu tenho alguns cursos em especial que eu faço a coordenação pedagógica também dos cursos, que são os cursos de musculação e de biomecânica. Então, esses 2 cursos estão sob a minha coordenação. E a coordenação que eu faço é tentando trazer o que de melhor nós podemos oferecer para as pessoas, para tentar fazer com que um pouco disso que a gente conversou seja sanado ao longo do tempo, para que ele saia com um pouco mais de autonomia, um pouco mais de noção do todo e segurança para prescrever o treinamento. Então, essa é a ideia que a gente faz. Quando você pensa na musculação, nós queremos ter uma pessoa, né, um profissional que saia dali em condições de chegar, quer seja no treinamento personalizado, quer seja na sala de musculação de uma academia, de um clube, ou até mesmo trabalhando no alto rendimento esportivo, com alguma modalidade esportiva, que ele saia em condições de fazer uma prescrição adequada. Então, ali é o espaço que nós estamos falando, que não é um espaço genérico, é o espaço do treinamento de força. Sim, e o Guga está junto nessa. O Guga está junto em todas, né? Assim, ele põe tudo. O Guga está junto em todas porque essa é uma grande satisfação que eu tenho, né? Uhum. Ao longo da minha carreira, eu acabei tendo profissionais, hoje profissionais, né? Mas alunos que tinham uma qualidade diferenciada. Então, assim, você vai lá e vê o aluno sentado na carteira e você está dando aula. Pelo olhar dele, você começa já a perceber que é alguém diferente. É um aluno interessado. É alguém diferente. E o Guga sempre foi um sujeito com esse perfil. Num primeiro momento, eu achei que isso era porque era musculação e era algo... Como eu dou aula de musculação e ele estava fazendo aula de musculação, eu achei que era por esse motivo, porque ele gostava da musculação, mas quando você vai conhecendo, você vê que não, que é uma pessoa que qualquer coisa que ele escolhesse, ele faria bem feito, né? Sim. E ele acabou optando por ser a musculação e a partir desse momento terminou a faculdade tão preocupado que ele era, que ele já foi fazer a pós-graduação com a gente em biomecânica também, uhum. E ele fez a pós-graduação em biomecânica e a partir do momento que ele terminou o curso, ele não tinha nem pego o certificado ainda, eu já tinha puxado ele para dar aula com a gente na pós-graduação. Sensacional. A gente acelerou o certificado dele para ele poder, porque é alguém que é envolvido, é interessado, né? Ele quer daquilo. Então, de atleta acadêmico. De atleta acadêmico. Que legal. Verdade, ele consegue compor, é o melhor dos mundos, né? Sim. Que você tem o perfil teórico, mas também prática. tem a vivência prática. Muito legal. Uma das matérias justamente do curso, que é a musculação competitiva, que faz parte da matriz, curso né? De musculação e condicionamento físico, eu falo muito de fisiculturismo. Então, é uma aula que eu vejo que porque assim, bodybuilding tá em alta, o fisiculturismo hoje tá... Acho que nunca se falou tanto em fisiculturismo quanto tem se falado hoje. Então, como é uma aula que eu falo de musculação competitiva, eu falo muito da preparação, das estratégias, falo da dieta, falo da supersaturação de água, que todo mundo fica, nossa, com aquela coisa que é um mito que todo mundo fica, meu Deus, um atleta, a hora que eu começo a falar, e por eu ser atleta, então eu tenho a prática e eu também tenho a teórica para estudar. Então eu vejo que assim, é uma matéria do curso que eu vejo que todo mundo sai com o olhinho brilhando, assim, que gosta, muito entendeu? legal, muito legal. Gente, obrigada pela presença de vocês.
Eu fico tão feliz de estar com vocês, porque são pessoas feras da musculação. O professor Mário Charro, conheço há tempos, e agora o Guga. Obrigada por estarem aqui, viu? Não, eu que agradeço. Muito bom, Paola. Prazer ter você junto com a gente aí, desenvolvendo todo esse podcast, né? O Fortcast. Sim. Legal demais. Com convidados muito legais. E chegamos ao final de mais um episódio. Se você quiser entrar em cursos com pessoas como essas, professores espetaculares, tem o QR Code aqui, é só escanear ou o link na descrição. Eu aguardo você no próximo. Tchau!